Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Olá, estamos com mais um Prosa Diocesana. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o padre Manuel Costa, reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré. Ele estará falando aqui para nós sobre a programação do dia de hoje, do Círio de Nazaré, mas também nós iremos fazer algumas perguntas curiosas, saber da sua missão e da sua vinda lá de Boca do Acre, do estado do Amazonas. Então fique ligado conosco até o final do programa de hoje. Mas antes eu vou pedir ao padre Manuel que faça a leitura do Evangelho deste domingo. Amém. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, por que me diz isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra de quase 100 litros cada, destinadas às purificações rituais dos judeus. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. E eles as encheram até a borda. Então ele disse: agora tirai e levai ao encarregado da festa. E eles levaram. O encarregado da festa provou a água mudada em vinho, sem saber de onde viesse, embora os serventes que tiraram a água o soubessem. Então chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o vinho menos bom. Tu, porém, guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início de sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós iremos para o nosso intervalo e voltamos já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se
chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Vós sois o lírio mimoso, o mais suave perfume, que ao lado do santo esposo a castidade resume. Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé, dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré. Dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré. No programa de hoje nós temos a honra de conversar com o Padre Manuel Costa, reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré. Seja muito bem-vindo, Padre Manuel. É uma alegria tê-lo conosco. Bom dia, Pedro. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos nesse dia especial do CIR de Nossa Senhora de Nazaré. Amém. Padre Manuel, de Boca do Acre, vem coisa boa? De Boca do Acre só vem coisa boa. O senhor é natural de Boca do Acre, né? Saiu de lá com quantos anos, padre? Eu vivi em Boca do Acre até os 18 anos. Até os 18 anos? Até os 18 anos. Eu saí de Boca do Acre, eu estava para completar 19 anos nessa transição. O senhor vem direto de Boca do Acre, já para fazer uma experiência vocacional, ou demora um pouco mais? Não, a minha história ela começa assim. Eu vim direto para o seminário. Quando eu saí de Boca do Acre, foi para o seminário. Mas eu vim no ano de 2000 viver uma semana no seminário chamado, 99 na verdade, semana de experiência. Então eu fiquei uma semana antes de vir definitivo, mas morando em Boca do Acre, né? Entendi. Então naquela semana eu conheci o seminário, conheci os seminaristas e eu, na verdade, não imaginava o que seria um seminário. Nesse período era Dom Moacir? Não, Era o Dom Joaquim, porque o que despertou a minha vocação foi um seminarista que, quando Dom Joaquim assumiu a diocese, ele enviou os seminaristas em missão. E, em Boca do Acre, eu participava de um grupo de canto, de um coral da nossa comunidade. E eu estava nesse encontro, não por ser vocacionado, eu estava nesse encontro para animar no canto este encontro. E deste encontro a minha vida mudou. Ali, a partir dali, Deus o chamou, né? Isso. Você foi ordenado em 2008, né, padre? Isso, Manuel? Agosto de 2008. Foi em Boca do Acre mesmo ou aqui em Rio Branco? Não, foi na Catedral. Foi na Catedral Nossa Senhora de Nazaré. A ordenação de diácono foi um ano anterior, 2007, na Imaculada Conceição. E 2008, dia 31 de agosto, era um domingo, Padre Valdênio, Padre Júnior e eu marcávamos a história porque pela primeira vez na Diocese de Rio Branco haveria a ordenação de 3 padres de uma só vez. Olha só, 3 padres sendo ordenados. Isso. Boca do Acre, pela história que a gente sabe, que escuta, né, pelas pesquisas que eu também fiz, sempre foi um celeiro de vocação sacerdotal para a Diocese de Rio Branco, né? Além do senhor, tem o padre Misael, que é seu irmão, mas tem outros padres também, né? Isso, tem outros padres. Você sabe que Boca do Acre, o Dom Joaquim, ele tem a convicção de que as vocações é fruto do sangue de padres que ali entregaram a vida. Aconteceu em Boca do Acre o padre italiano chamado Afonso de Caro. Ele, atravessando o rio, lá em Boca do Acre tem a cidade de Boca do Acre, do outro lado tem um bairro, chama-se São Paulo. Então este padre, atravessando o rio, não se sabe se ele foi assassinado, o fato é que ele caiu no rio e desapareceu. Padre italiano,
E até hoje não se sabe a história. Só encontraram, pelo que eu pesquisei, a canoa, né? Isso, a canoa. A canoa que ele estava. Isso. Então, o Dom Joaquim ele é convicto que é o sangue deste padre que possibilita as vocações. Então, ele diz, a semente dos mártires é semente de vocação. E, de fato, o Boca do Acre tem um percurso todo especial nesse quesito, né? Então, eu acredito, eu teria que fazer a conta, mas já temos uma prelazia. A gente brinca, né, que o Boca do Acre já temos o suficiente para ser uma prelazia. Para uma prelazia pelo número de clérigos que já vem dali, né? Que benção. Essa mesma canoa que o senhor citou, o padre Afonso estava, é uma canoa que ela se encontra hoje na paróquia São Mateus, não é isso? Isso, é isso. Quem for lá na paróquia, quiser conhecer, ela fica bem na porta da entrada daquela paróquia. Essa canoa ela tem uma história bonita porque ela sempre foi preservada. Na igreja de Boca do Acre, a canoa era a base do sacrário. Olha. E a porta do sacrário era o remo. Na igreja antiga de São Pedro, né, de Boca do Acre. Correto. Então, o padre Benjamin, no período que ele era pároco lá, ele fez uma reforma e engrandeceu a igreja. E a Capela do Santíssimo, então, saiu de onde era e foi para outro lugar e foi feito um novo sacrário. Então, esta canoa, por ocasião da construção da paróquia de São Mateus, que foi graças ao auxílio da diocese italiana, do padre Afonso, essa canoa foi transladada para a paróquia de São Mateus e hoje ela está na paróquia de São Mateus. Visível para quem desejar ver, né? Isso. Muito bem. Padre Manuel, o senhor foi pároco da paróquia Santo Inês, da paróquia Sagrada Família e hoje está na reitoria da Catedral. Isso. Conte para nós assim, um período desse processo, né? Deve ter sido um processo bem maduro, mas um processo assim que às vezes também não é tão fácil, né? Pois é. Eu, quando fui... Meu primeiro ano de padre, isso era 2009, né, ordenado em agosto de 2008. Então, em dezembro de 2009, Dom Joaquim me chamou e disse, olha, eu pensei que você pode ir assumir a paróquia de Santa Inês. E eu era um jovem padre, com pouca experiência, ou sem nenhuma experiência pastoral, e o desafio da paróquia Santa Inês, que é uma das paróquias mais tradicionais de Rio Branco. Verdade. Né? Então, foi uma grande surpresa, em primeiro lugar, e um grande desafio. Mas ali, Pedro, eu encontrei pessoas que me ajudaram a ser o que eu sou hoje. Né? Aquelas pessoas na Igreja de Santa Inês eu devo muito porque, na verdade, elas me ajudaram mais do que eu possa ter ajudado de alguma maneira. Então, a experiência na Santa Inês foi definidora na minha vida. Né? Depois eu fui na França por motivo de estudo. Sempre tive essa paixão. Quantos anos o senhor ficou na França? Eu fiquei 3 anos e meio. 3 anos e meio. Outra cultura, né? Uma outra cultura. Eu sempre tive no seminário, mesmo depois de padre, esse desejo de continuar estudando, né? E o bispo era consciente Foi um desejo disso. pessoal seu, então? Isso, não foi o Dom Joaquim que pessoal. chegou e disse, seu padre Manuel, agora você vai lá para a França, vai ficar um período lá. Não, né? Foi em acordo, mas foi um acordo que partiu de mim, esse desejo de estudar, né? De estudar. Então, eu fiquei 4 anos na Igreja de Santa Inês, 4 anos. Então, no 4º ano, achamos que era o período, então foi o período que eu fui na França, isso era 2012, e fiquei lá 3 anos e meio, fiz um mestrado visando ajudar a nossa diocese, através da faculdade, a FADISE, um mestrado em Teologia Dogmática. Então, o senhor foi com a missão de Isso. ficar esse período lá e quando voltar de ser essa pessoa que iria colaborar nesse processo de consolidação da FADISE na diocese. Isso. A nossa FADISE estava passando, naquele período, né, pelo processo de consolidação mesmo. Né? O curso de filosofia já estava reconhecido pelo MEC, o curso de teologia tinha acabado de ser reconhecido pelo MEC e necessitava de professores com formação, né, de pós-graduação, doutorado e de mestrado, que o MEC exige uma cota nesse nível. Né? Então, é também por essa razão que eu fui estudar. O senhor foi, então, um dos primeiros padres a ter o mestrado nessa percepção de retorno para ajudar nessa
essa nova proposta. Isso. Que é a Antes Fadisa. de mim, teve o Frei Carlos, Frei Paulo da Carlos, Ordem do Servo de do Servo de Maria, Maria. que ele já tinha feito o mestrado pela Ordem, né? Pela Ordem. Carlos de Paula, Isso, né? Carlos de Paula, que hoje está lá na UFAC, né? isso. Então ele já tinha feito o mestrado pela Ordem do Servo de Maria e estava naquele período auxiliando na Fadise, né? Mas da Diocese de Rio Branco, de fato, eu fui o primeiro. Aí o Padre Manuel chega e aí talvez pensava que iria ficar só com os detalhes da Fadise. Aí o Dom Joaquim diz, agora você também vai assumir a Paróquia Sagrada Família. Pois é, pois é. No ano que eu retornei, né, era início de 2016, e aí eu fiquei esse período na Sagrada Família. Mas foi um período curto, inclusive, foi menos de um ano que a gente ficou na Sagrada Família, né? E lá, com o auxílio dos diáconos permanentes, né? Diácono Manuel, Diácono Silmar, Diácono Beto. A gente até brinca que assim como Boca do Acre é para a vocação dos sacerdotes, a Sagrada Família sempre teve um grande número de diáconos permanentes. Né? Eu acho que é a paróquia que tem mais diáconos permanentes aqui na nossa diocese, Sagrada Família, né? Começou com o abridor de portas, o Diácono Almada, grande referência lá, né? Pois é, então eu fiquei esse período na Sagrada Família, que foi também um período muito enriquecedor. A Paróquia Sagrada Família é uma paróquia muito ativa. É uma paróquia de características missionárias muito acentuadas. E de né? bairro, eu sempre vejo ela assim, Isso, como ela é isso. uma paróquia que ela está ali dentro, ela pulsa, né? Tem essa Isso, função dentro isso. de vários bairros ali. Ela agrega muito nesse aspecto. E tem um poder de mobilização ali dentro dos bairros, né? De visita às famílias, de encontros, de programações de formação de ministros, de formação de mulheres. Foi a primeira vez que eu vi, né, o encontro de mulheres na Sagrada. Hoje já está bem acentuado, né, o encontro de mulheres nas paróquias, mas a Sagrada Família, eu acredito que na Diocese foi a pioneira. Verdade. Aí passa um período e aí vem o convite para assumir a reitoria da Catedral. É verdade. O Padre Máximo ficou 9 anos como reitor da Catedral. Né? E o Padre Máximo desenvolveu, durante esse período, um trabalho muito forte no diálogo com a sociedade, e era o período em que estava se estruturando a Cidade do Povo. E o Padre Máximo levou a ação missionária, evangelizadora para a Cidade do Povo. E ele manifestou ao Dom Joaquim o desejo de continuar esse trabalho com base mais forte na Cidade do Povo. E aí não dava de ficar na Catedral e na Cidade do Povo. E aí o Dom Joaquim me convidou para ir na Catedral. Um desafio talvez maior, mas um desafio também que o senhor já tinha um caminho, né? É verdade. Aquele espaço que o Padre Máximo já tinha dado. Agora, hoje eu percebo, na verdade, que o senhor já criou uma característica sua ali de condução. Por exemplo, há vários anos, o roteiro da festa, algumas programações que são feitas antes. Nós tivemos aqui, alguns domingos atrás, a Antônia e o Santi, que vieram falar sobre essa programação, a coordenação do Círio. Mas muito se dá das atividades que antecedem também um detalhe ali, uma mão sua também, observando isso, né? Fazendo com que essa festa se torne a cada ano, uma festa que envolva muitas pessoas. É verdade. A nossa catedral, a Catedral Nossa Senhora de Nazaré, ela não é paróquia, né? Em 2009, com a ida do Padre Máximo para a catedral, ela passou por uma mudança na sua estrutura, seu estatuto, inclusive, né? Então, deixou de ser paróquia para se tornar uma reitoria. E a identidade da Catedral Nossa Senhora de Nazaré é a pastoral urbana. A identidade da Catedral Nossa Senhora de Nazaré é as relações com os setores da sociedade, né? Levar o evangelho para dentro desses ambientes e também ser o centro das celebrações diocesanas da nossa igreja, né? Um centro espiritual, um ponto espiritual ali no coração da cidade. É tanto que a catedral a catedral ela foi construída, o Padre André teve essa visão, de construir a igreja matriz num ponto
de uma colina, é na ponta de uma colina. Então, ela está num ponto elevado, né, da nossa cidade. Ali é o centro histórico da cidade de Rio Branco, e se destaca a catedral no alto daquela coluna, como Jesus diz no Evangelho, né, como uma luz que deve brilhar. Então, a missão da catedral, desde 2009, é ser o ponto de referência da pastoral urbana e da relação que leva o Evangelho para os setores da sociedade. E o Padre Máximo, ele foi incansável nessa missão, né? Incansável nessa missão. É verdade que cada padre ele tem também o seu jeito próprio, né? E este ano já tem um certo período que nós estamos lá, né? Este ano tem 7 anos já está com 7 anos dessa minha estada na catedral, e com base naquilo que foi desenvolvido ao longo do tempo, né? Padre Asfuri, que ficou longos anos na catedral, Padre Máximo, a gente tem desenvolvido a herança dos que nos precederam e tentando trazer novos elementos dentro dessa perspectiva da pastoral urbana, da evangelização, da relação com a sociedade. Amém. Padre, a catedral ela tem uma programação própria sua, né, por ser mesmo a nossa catedral, da nossa igreja particular, e também pela função de reitoria. Então, todas as noites há missas, né, de segunda a domingo, há a presença de padres fazendo confissões ali também. Isso. Então, a catedral ela é um ponto de encontro espiritual. Ela é um ponto de também assistência social, por estar no centro de Rio Branco, né? Então, nesse sentido da espiritualidade, a catedral ela oferece semanalmente a possibilidade dos fiéis encontrar um padre para o sacramento da reconciliação, né? De terça a sexta, todos os dias, né? Tem um padre disponível para acolher, não somente para o sacramento da reconciliação, mas também para uma direção espiritual, para uma conversa pessoal, para uma acolhida de um irmão na fé, né? A catedral ela tem missa todos os dias, 19 horas, e na quinta-feira ela tem missa 19 e ao meio-dia. Na terça-feira tem missa 19 e temos uma adoração ao Santíssimo Sacramento na terça-feira, meio-dia, que já tem em torno de 7 anos esse momento de adoração ao Santíssimo, né? E também as diversas devoções que acontecem na catedral, por ser uma das igrejas mais antigas de Rio Branco, né? Por exemplo, nós temos a Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E na catedral tem uma novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, toda terça-feira, às 18 horas, que já tem 50 anos. Olha só. 50 anos. Um grupo grande de fiéis se reúne antes da missa para rezar a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Adoração ao Santíssimo Sacramento, toda sexta-feira, 3 horas da tarde, com a Hora da Divina Misericórdia, com o grupo da Divina Misericórdia. Então, toda terça-feira, né? E os diversos momentos, a gente começou de forma mais recente, às quartas-feiras, a novena de Nossa Senhora de Nazaré, lá na Capela da Berlinda, né? Que ali na catedral nós temos 4 capelas. Capela do Sagrado Coração de Jesus de um lado, e do mesmo lado a capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Do outro lado temos a capela de Nossa Senhora de Nazaré, que é a padroeira da catedral, e a capela de São Pelegrino, né? Que é o protetor, o patrono da nossa diocese de Rio Branco. Que belo. E no domingo, missa sempre de manhã e 2 missas, uma no final da tarde e à noite, né? No final de semana, a catedral ela tem 5 horários de missa, né? Sábado, 19 horas, domingo, 6 e 8 da manhã e 17 e 19 horas. Amém. Muito bem. Nós iremos para o nosso intervalo. Fique aí e voltamos já com o nosso segundo bloco. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se
eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Numa noite de suor, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações a tua rede lançará. Voa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. De volta com o nosso segundo bloco do Prosa Diocesana, nós iremos agora conversar com o Padre Manuel como que está a programação para agora à tarde do Círio de Nazaré, a partir das 16 horas. Padre Manuel, hoje é um domingo de festa, né? Círio de Nazaré, 94 anos. 94 anos. 94 anos, uma dádiva. Como que está a programação para a tarde de hoje, os shows, né, a procissão, todo esse detalhe? Pois é, o Círio este ano, 94 anos, traz esta herança bonita de uma coisa que começou de um modo muito singelo. Começou uma pequena procissão do Colégio São José para a Catedral. Olha. Coisa muito simples, no domingo de manhã, e ao longo dos anos vem ganhando essa dimensão bonita de ser o círio da comunhão da nossa diocese. Este ano, pela primeira vez, nós colocamos na programação do círio as capelinhas de Nossa Senhora de Nazaré, que estão em todas as paróquias da nossa diocese, para significar que o círio é esta corda da Mãe de Bondade que reúne toda a diocese de Rio Branco em torno desta comunhão e participação, que o círio é uma festa diocesana, né? Então, hoje de manhã já aconteceram
missas na Catedral Nossa Senhora de Nazaré. A missa de 6 horas da manhã, por exemplo, teve salvos de fogos, Olha teve momentos muito bonitos, teve a apresentação da banda da Polícia Militar na missa das 8. E agora a programação da tarde, nós vamos ter a concentração na Gamileira às 16 horas. Essa concentração na Gamileira, ela vive um momento dos mais emocionantes do Sírio. Primeiro tem uma concentração, um momento de animação, a banda Sacramix, o Torres, a Sônia, que estarão fazendo toda essa acolhida dos fiéis que vão chegando, e a banda Sacramix vai, através do canto, através do louvor, envolver todo mundo nessa bondade e ternura da Virgem Maria. Às 17 horas acontece este momento emocionante, no Rio Acre. É o encontro das imagens de Nossa Senhora de Nazaré, que sai lá do porto da Cadeia Velha, o antigo porto de Rio Branco, com a imagem do seu Filho Jesus Cristo. É uma tradição já antiga, né? É esse encontro. Isso. Ela já tem 94 anos, esse Não, encontro, um pouquinho menos. É antiga, né? Mas não é tão antiga tão assim. Antiga. Começou com o Padre Asfuri, no tempo do Padre Asfuri. Então, ela começou pelo ano de 2005, essa tradição do encontro das imagens, né? Então, a imagem do Filho de Maria, Nosso Senhor Jesus Cristo, sai da paróquia de Cristo Libertador. E ali, na frente do mastro da bandeira, elas se encontram. Esse encontro nas águas, ele é também muito significativo da história do nosso Estado. Porque a vida nas cidades do Acre, a vida em Rio Branco, chegou pelo rio, né? Neteu Maia aportou o seu barco na Gamileira e trouxe com ele o início desta cidade. E em toda a cidade do Acre, a vida, o comércio, a evangelização chegava pelos rios, né? Verdade. Então, este encontro em torno do rio, da imagem de Nossa Senhora com o seu Filho Jesus Cristo, resgata toda essa herança do nosso estado do Acre. E é um dos momentos mais emocionantes ali daquele momento, que antecede a procissão do Sírio Nossa Senhora de Nazaré. Então, depois que as imagens se encontrarem, o bispo receberá a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, abençoará os fiéis e dará início à grande procissão do Sírio, saindo da Gamileira até a Catedral. Chegando à Catedral, nós teremos a missa solene do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, com a bênção solene no final. O Sírio, Pedro, Manuel e todos aqueles que nos acompanham neste momento, o Sírio é uma expressão muito bonita do que é a nossa caminhada cristã. Porque no Sírio é a grande procissão que reúne uma grande multidão com um só objetivo. Na procissão do Sírio não tem concorrentes. Todos caminham na mesma direção. Na procissão dos sírios, todos querem pegar naquela corda, porque tem um objetivo comum, que é de levar a berlinda à catedral. E isso é uma imagem do que é a nossa caminhada humana, do que é a nossa fé cristã. Deus nos chama a um destino sobrenatural, a uma finalidade única. E isso é para todo ser humano. Cristo Jesus abriu as portas da salvação a todos. Está na Sagrada Escritura, Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e alcancem a salvação. E o Sírio, ele simboliza isso, essa caminhada comum do povo de Deus, né? Então, é uma bela celebração. Amém, Padre Manuel. E assim, parabéns à coordenação, tanto do Sírio, dos casais ali, o senhor que está junto. Na conversa aqui que eu tive com a Antônia e com o Sandy, eles falaram dessa grande dimensão das 27 equipes que estão trabalhando já há muito tempo ali, né? Isso. Dos vários espaços que vocês estiveram visitando, levando a devoção. Então, é uma festa que ela termina hoje, mas ela começou há muito tempo atrás, né? O Sírio, ele começa no domingo de Pentecostes. Domingo de Pentecostes, Jesus enviou os seus discípulos para levar o Evangelho. Todo domingo de Pentecostes, na catedral, o bispo envia as equipes do Sírio e abençoa a missão do coordenador geral. E então, desde Pentecostes, o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré acontece na nossa diocese, através de muitas atividades. Há 3 anos, na verdade, o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, ele é organizado sobre 3 dimensões. É a dimensão religiosa, a dimensão social
e a dimensão cultural. Então, dentro dessas 3 dimensões, as atividades de junho até outubro, hoje é o dia do encerramento do Círio, de forma muito bonita na sociedade, nos diversos setores da sociedade, nas escolas, nos hospitais, nas famílias. Para ter uma ideia, este ano, mais de 50 famílias, mais de 50 casas receberam a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. E essas casas simbolizam em torno de 600 pessoas atingidas ou alcançadas, mais do que atingidas, alcançadas pela visita peregrina de Nossa Senhora de Nazaré nas famílias, né? Então, nas instituições, nas escolas. Então, esse é o aspecto religioso. O aspecto social é a dimensão caridosa do Círio. Ele é marcado por muitos momentos, mas tem um que se destaca, que a gente chama de o Círio Social. O Círio Social é uma parceria da Diocese de Rio Branco com o Ministério Público do Estado do Acre, que leva os serviços necessários à comunidade àqueles que mais precisam, que no dia a dia da burocracia desse serviço não tem tanto acesso. Então, o Círio Social leva às comunidades. Então, este ano, o Círio Social foi também missionário. Aconteceu na Transacriana, no quilômetro 58, e foi uma maravilha, porque mais de 2.400 atendimentos foram realizados, e com isso, quantas famílias foram alcançadas. Que bênção. Né? Pessoas que saíram dali, daquela escola, com a cirurgia marcada para 2 semanas na fundação que esperavam há anos. Né? Então, o Círio Social é esta grande graça que é fruto da parceria da Diocese de Rio Branco com o Ministério Público do Estado do Acre e, através deles, uma grande rede de parceiros. E o Círio Cultural, que tem a ver com a parte da arte. E aí nós temos a grande presença da Totus Tuus, que é quem dirige essa diretoria. Tem muitas atividades, incluindo, entre elas, o Círio Musical, que, domingo passado, Tiago Brado, Frei show. Renan, Padre Edenildo, essa grande experiência que vivemos juntos. Né? Então, o Círio, esta grande celebração da nossa diocese, é uma festa diocesana. Na diocese, nós temos 4 festas diocesanas. A Semana Santa, Pentecostes, Corpus Christi e o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Amém. Padre, para ir finalizando este bloco, eu queria fazer uma pergunta. Qual a importância do Padre Benjamin na sua vida? Pois é, o Padre Benjamin é o padre que viveu o maior período da minha vocação, nesse sentido do discernimento da vocação. Né? Ele foi pároco em Boca do Acre por muitos anos? Foi pároco em Boca do Acre, eu acredito que uns 10 anos. Eu não saberia precisar, mas acho que uns 10 anos. Aquela igreja de Boca do Acre, graças ao seu entusiasmo, fruto do empenho dele com a comunidade de construir uma igreja grande, que a igreja era uma igreja bonita, mas era pequena já para... Ali onde fica a paróquia São Pedro. Isso, né? A paróquia São Pedro. Hoje, onde tem a casa do padre, era a igreja. Né? Era a igreja. A igreja era aquela parte de baixo da casa do padre. Né? Então, o Padre Benjamin motivou a comunidade e assumiram aquele grande desafio de construir aquela bela igreja de São Pedro, em Boca do Acre. Então, o Padre Benjamin, deste fato, deixou uma marca muito bonita e profunda impressa na minha vida. Ele era natural de algum país? Era brasileiro? O Padre Benjamin é haitiano. É padre haitiano da Sociedade Missionária dos Padres de São Tiago. Né? A paróquia de Boca do Acre, há muito tempo, foi confiada a essa sociedade missionária dos Padres de São Tiago, que são padres de uma sociedade francesa. Que é eles que cuidam ali da paróquia Imaculada Conceição. Isso, né? Da Imaculada Conceição. Eles estão também... Hoje estão em Chapuri também. Estão em Chapuri com o Padre Wesley. Né? No Calafate lá também. No Calafate com o Padre Júnior. E a paróquia de Boca do Acre, hoje já não é mais. Hoje a paróquia de Boca do Acre são padres diocesanos da parceria entre a Diocese de Rio Branco e a Arquidiocese de Fortaleza. Mas durante longos anos, a paróquia de Boca do Acre foi conduzida pelos padres da Sociedade dos Padres de São Tiago. E o Padre Benjamin é padre, porque hoje ele está no Haiti. Ele voltou para o seu país de origem, é padre da Sociedade dos Padres de São Tiago. Quantos anos ele tem hoje?
Pedro, eu não saberia precisar. Mas uns Eu não 70? saberia. Já tem mais. Eu acredito que o Padre Benjamin já esteja com 80 anos. Que É um grande amigo. Para finalizar este bloco, o Padre Manuel gosta ainda de caminhar? O Padre Manuel tem uma vida muito ativa no sentido do esporte. Você sabe que Caminha todo dia, padre? Ou procura... ultimamente eu estou mais relapso, mas os anos anteriores eu mantinha a maior regularidade, né, de caminhada, seja de manhã, cedinho, ou no final do dia. Hoje, com as atividades do Sírio, que ficaram muito intensas, eu falho um dia, às vezes 2 dias, mas procuro na semana fazer pelo menos 3 dias de caminhada, 40 minutos. E quando eu não estou caminhando, eu tenho cachorros. Eu tenho 3 cachorros. São 3 cachorros. Eu tenho 3 cachorros. Os nomes desses 3 cachorros. O nome dos cachorros é Frido, Bruce e Berilo. Então, quando eu não caminho, eu corro com esses cachorros no quintal de casa. E é uma maravilha. Muito bem. Ótimo. Nós iremos para o nosso terceiro bloco, mas ainda tem mais algumas curiosidades que ele não sabe, que a gente sabe, tá? Então fique conosco e voltamos já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Porque eu tenho esperança e muita fé, porque eu quero ter amor bem mais ainda, porque eu te amo, Senhora de Nazaré. Quero puxar a corda da tua berlinda, porque eu te amo, Senhora de Nazaré. Quero puxar a corda da tua berlinda. Ave, ave, ó Senhora da berlinda. Ave Maria, esse é meu grito de fé. Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda. Ave Maria, Senhora de Nazaré. Estamos de volta com o nosso
terceiro bloco, falando aqui com o padre Manuel Costa, no dia de hoje. Ele já falou sobre o chamado, a vocação, a trajetória, falou sobre a programação do Círio de Nazaré, também, que acontece hoje às 16 horas. E aí, nesse terceiro bloco, nós iremos fazer algumas perguntas curiosas que ele não sabe, que a gente pesquisou. A Abelhinha andou nos falando algumas coisas. Então é isso. Padre Manuel, ainda gosta de tocar, cantar, de ouvir uma boa MPB? Pois é um dos meus hobbies, né? Eu aprendi a tocar violão no seminário com aquelas revistinhas de cifra. Para Gabriel me deu um violão. E desde então... Era um violãozinho pequeno ou grande? Era um violão pequeno, mas assim muito desprovido de recursos, né? Para dizer assim. E aquelas revistinhas que você comprava nas bancas, né? Com cifras, com as músicas. Só. E eu acho que eu fiz muita raiva aos seminaristas na época para aprender, porque você faz blém, 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 aquele serviço, mas acabou que eu aprendi alguma coisa, né? E no seminário em Porto Velho, a gente teve aula de músicas, então ajudou a melhorar um pouquinho. Então, desde então, eu tenho sempre um violão comigo e nas horas vagas eu gosto de dedicar um tempo ao violão, a fazer algumas coisas assim nesse sentido para espairecer. Que legal, que legal. Padre Manuel, vocês são 11 filhos, né? Isso. 11 filhos. Dos 11, tem um que é sacerdote também, o Padre Misael. É um time de futebol, podemos assim dizer, né? 11, né? Pois é. Como que é essa convivência, hoje estando aqui, talvez alguns ainda moram em Boca do Acre. Isso. Mas o grande presente desses 11 irmãos na sua vida e na vida do Padre Misael. Pois é, então a dona Doralice Monte e o Francisco Alves são os meus pais, né? De uma família numerosa. Nós somos 6 filhos homens, 5 filhos homens e 6 mulheres. Somos 11 irmãos, né? O Misael, Padre Misael, é o caçula, né? Eu sou dos mais últimos também, né? Assim, o terceiro, na escala decrescente, sou o terceiro. Hoje, alguns moram ainda em Boca do Acre, outros aqui em Rio Branco, mas todos estão nesse entorno, né? Hoje, a minha mãe mora praticamente só porque os filhos já deram rumo na vida, todos têm as suas famílias, né? Têm as suas vidas, mas, ultimamente, uma irmã minha voltou a morar com a mãe pela situação que ela precisa de apoio. A minha mãe mora ainda em Boca do Acre, o meu pai é falecido já, e as nossas relações são sempre boas de recordar a infância. Então, a gente mantém boas relações com a graça do Senhor. Que legal. O senhor falou dos seus pais. Então, Isso. Qual a importância do seu Francisco Alves e da dona Doraline Monte na sua vida? Isso. Pois é de nos transmitir, Pedro, valores de vida, de nos transmitir a fé. Uma lembrança que eu tenho do meu pai, que isso eu falo com muita frequência, eu não entendia o que era missa. Eu ia para a missa com o meu pai domingo à noite só para dormir no banco da igreja. E quando voltava, ele passava numa padaria e comprava pão. Então, mas essa lembrança de ele me levar para a igreja no domingo, né, isso ficou impregnado em mim. Então, tanto o pai quanto a mãe se preocuparam que a gente vivesse em a fé. E desde cedo eles se preocuparam com isso. A minha primeira catequista foi a minha mãe, né? Foi ela que nos ensinou a fé em casa, antes de ir na igreja. Bonito. E eu acredito que esses são os valores... O maior legado. O maior legado que eles nos deixaram, né? De transmitir valores da vida e os valores da fé. E para ela é um grande orgulho, né? Meu Deus. 2 filhos padres, né? Isso. A mãe, ela era do apostolado da oração. Hoje, pela idade, ela já não consegue mais acompanhar todas essas coisas. Inclusive, está com probleminha nas pernas, que precisa fazer fisioterapia. Então, mas ela tinha 2 trabalhos na igreja, que era ir para o apostolado, e ela tinha uma escala com um grupo de amigos do apostolado, que era de limpar e ornamentar a igreja
para as missas, que lá em Boca do Acre esse trabalho era voluntário. Então ela sempre se dedicou a esse serviço. Amém. O padre Manuel, como um boca crescense? Boca crense. Boca crense. Boca crense. Boca crense. Deve ser um apreciador de peixe. Eu Gosta mais de qual tipo de peixe, ou qualquer um? Ou o peixe, de fato, é o prato preferido do padre Manuel? O peixe, para um boca crense, faz parte do seu DNA, né? Porque é uma coisa muito própria. E quanto ao gostar, foi peixe, todos eles são muito bem-vindos, né? Eu tenho uma preferência especial por Não importa peixe. de que forma, né? Não De que importa maneira de que que seja forma. feito. Peixe, um bom baião, um pouco de farinha, Isso para é um boca crense suficiente. é maravilhoso. Padre, o senhor tem medo de alguma coisa? Tenho. Sabe, duas coisas que eu tenho muito medo. Injeção e tirar sangue. É mesmo, padre? Então somos dois, padre. O senhor sabia que eu também não sou amigo de injeção. Eu tenho medo, aquilo me dá um suador terrível quando eu preciso tomar injeção e preciso tirar sangue. Ultimamente, uns 3 meses atrás, eu fui acometido de dengue e eu só pensava em tomar soro, rapaz, porque aquela agulha, aquilo me dá um medo terrível. Então, esses são os meus medos. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Mas para quem tem esse tipo de medo, E agora é um negócio assim, numa seringa grande, que eles puxam, eles Com uma enchem agulha um aquilo pouco lá, maior, né? Nossa Senhora. Muito bem. Padre, quando a palavra gratidão ela é falada, o que remete o padre Manuel nisso? Gratidão é um ato de olhar para o que eu sou hoje e perceber que isso é fruto do esforço de muitas pessoas, né? Primeiro dos meus pais, como já recordei, e depois nesse processo, inclusive eu lembro dos meus colegas de escola em Boca do Acre, né? De amizades que me ajudaram, de amizades que me fizeram progredir. Gratidão é de lembrar para as pessoas que, como padre, eu cruzei nas paróquias e me aconselharam, e me sustentaram, e me auxiliaram, e me ajudaram quando eu apresentava um projeto. Então, gratidão por esse caminho de que hoje o padre que eu sou, o trabalho que se realiza, é fruto de todas essas pessoas que passaram pela minha vida. Então, é um ato de reconhecimento de todo esse percurso e de todas essas pessoas. É isso que eu entendo como gratidão. Amém. Para finalizar, Dom Joaquim, que representa na sua história e na sua caminhada. Dom Joaquim, ele é mais do que um bispo, ele é um pai e um grande amigo, né? Quando eu cheguei no seminário, teve um ano que eu tive uma certa crise, né? E já eram os últimos anos, na verdade, os últimos anos. No primeiro ano, como eu nunca tinha saído de casa, no primeiro ano do seminário, eu não fiquei no seminário. Eu chorei 2 semanas direto, toda noite. E o bispo veio falar comigo, Dom Joaquim, e disse, olha, vá para sua casa, fique lá mais tranquilo este ano, reze e reflita, e no ano que vem você retorna para o seminário, né? Então, essa atitude dele muito paterna e muito sensível. E depois, no retorno, no ano seguinte, eu não tinha mais como fazer muito choro, porque a gente foi mandado para Porto Velho, e era mais distante, mas eu, na verdade, acostumei com a distância de casa, com a distância da família. Mas o Dom Joaquim, ele é um bispo que quem tem a oportunidade de conhecer, o Padre Máximo destaca no Dom Joaquim que ele é arquiteto, ele é artista, ele é músico, ele é historiador, ele é escritor, mas o Dom Joaquim é, na verdade, um grande ser humano que é capaz de olhar para a pessoa e acolher aquela pessoa em todos os momentos da vida. E é essa a experiência que eu tenho com o Dom Joaquim. Amém. Torcendo ou sofrendo ainda muito pelo São Paulo? Rapaz, tu sabe que eu sou bom de futebol.
Só que hoje eu vivo só de fama, porque eu não tenho mais assim muita condição física. Mas no seminário a gente tinha um time em Porto Velho. Eu fui fazer o seminário em Porto Velho e nós éramos 6 em Porto Velho, dava um time de salão. E esse time de Rio Branco era um sucesso lá no seminário, ganhava todas as partidas. Então, a gente fez um nome lá, e hoje eu vivo desse nome, né, de futebol. Quem vê é bom de futebol. Mas aí, hoje eu já não jogo mais. E eu torço pelo São Paulo, o meu time do São Paulo. Tricolor paulista. Mas eu estou tendo informação, porque eu não estou conseguindo acompanhar muitos jogos, que o meu São Paulo não está muito bem das pernas. E eu esperava que a gente fosse campeão da Libertadores esse ano. Foi eliminado, né? Já foi, né? Eliminado. Ah, meu Deus. Então eu acho que eu estou mais para sofredor do que para torcedor. Amém. Padre Manuel, eu queria lhe agradecer imensamente por sua presença. Dizer assim que se eu fosse aqui pedir que algumas pessoas mandassem algumas mensagens, nós teríamos de vários locais, né? Mas eu sei assim do muito que a sua missão, a sua vocação a ajudou por onde o senhor passou, pelas paróquias, nesse período na França, o sinal também do sacerdócio, como chamado de Deus, que o senhor tem para a Boca do Acre também, que representa muito isso. Então nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus pelo seu chamado, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e que Nossa Senhora de Nazaré possa sempre lhe cobrir com o seu manto. Amém, Pedro. Eu deixo agora para o senhor fazer suas palavras finais e também reforçar o convite para o final da tarde de hoje, né? Claro. Às 16 horas, e nos dê também a bênção. Claro. Então, inclusive, Pedro, eu te agradeço porque nos meus primeiros anos de padre eu tive a oportunidade de cruzar com você, né? Com você e com a sua família, e de acompanhar também o crescimento da sua família, né? Poder participar do batizado do seu primeiro filho. Exato, Pedrinho. Né? Então, isso é uma experiência que você e a sua família me ajudaram e continuam me ajudando no que eu sou. E com isso eu agradeço demais a sua amizade e a amizade da sua família. Amém, tá? meu padre. Obrigado. E eu gostaria de também manifestar a minha alegria de estar aqui no Prosa Diocesana, dizer que este programa é uma bênção de Deus para a nossa diocese. Amém. A gente só ouve coisa boa de quem assiste o Prosa Diocesana, né? E eu desejo com a minha amizade, também com a minha oração, que cada vez mais cresça. Obrigado. Para o bem da nossa diocese. Deus abençoe vocês nessa bonita missão. Amém. Amém, né, Manuel? Amém. Deus abençoe vocês nessa bonita missão. Então eu queria convidar. Hoje é um dia especial. É o dia de celebrarmos a grande procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Então, logo mais, 16 horas, concentração na Gamileira. Acolhida da imagem de Nossa Senhora do seu Filho Jesus pelas águas do Rio Acre, o bispo dará início à grande procissão do Círio da Gamileira Catedral, e chegando na catedral, nós teremos a missa solene que encerrará as festividades do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Você e a sua família são os nossos convidados especiais. Amém. Nos dê a bênção, padre. Então. Claro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei.